Olá, sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por já estar aí, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez aqui nesse canal. É sempre bom ter a sua companhia, é sempre bom saber que você está aí do outro lado. Quero nesse momento convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. No 25 e 26 de Atos, fala um pouco sobre Paulo diante do governador Festo, do rei Agripa. Paulo segue preso. Você que está acompanhando os estudos aqui conosco já deve ter percebido. Paulo está preso em Cesareia. Passaram-se 2 anos dessa prisão. Félix foi substituído por Festo agora, e Paulo iria passar por um novo julgamento diante daquele novo magistrado que estava assumindo agora. Esses 2 anos que passaram com Paulo preso em Cesareia não foram suficientes para aplacar os ânimos daqueles judeus que estavam tramando a morte de Paulo. Antes, Paulo enfrentava apenas alguns judeus, mas agora todo o Sinédrio estava unido, tramando a morte de Paulo. Os respeitados líderes daquela comunidade tentaram convencer, cooptar Festo, como haviam feito com Félix, para levar Paulo de Cesareia para Jerusalém, com a suposta ideia de fazer o julgamento em Jerusalém, mas nós já vimos aqui, o plano na verdade era matar Paulo, né? Eles queriam eliminar Paulo. E eu quero convidar você a me acompanhar durante esses dias, olhando o texto bíblico, sobre Paulo diante de Festo. Isso vai do versículo 1 até o versículo 22. Hoje nós vamos nos deter aqui nos primeiros versículos do capítulo 25. Félix havia perdido seu mandato e imediatamente o Pórcio Festo foi nomeado governador da província. A província que Lucas se refere aqui no capítulo 25 era a província romana da Síria, da qual a Palestina ela fazia parte. Diferentemente de Félix, que era um escravo que havia chegado ao governo, Festo ele era membro, de uma família nobre romana e que havia assumido então o posto de governo. Embora mais consistente do que o mandato de Félix, o governo Festo foi meteórico. Ele teve apenas 2 anos depois que assumiu o cargo, porque no segundo ano do seu governo ele faleceu. Então foi rápido o seu tempo. O primeiro ato de Festo foi subir a Jerusalém para uma conversa com os líderes judeus. Ele era hábil para administrar e Festo sabia que precisava contar com a simpatia do Sinédrio para evitar motins e revoltas, como aconteceu com Félix, que até levou depois a perder o cargo. Simon Kistemaker sugere que a viagem de Pórcio Festo a Jerusalém está diretamente ligada à questão de Paulo. Uma vez que ele havia herdado o problema, precisava determinar qual é a culpa de Paulo para ver o que ele poderia fazer. Quando chegou lá, o Sinédrio, os judeus ali que compõem o Sinédrio, tentaram cooptar Félix, trazê-lo para o lado dele. E o pedido deles, nos 3 primeiros versículos do capítulo 25, nos mostra isso. Os judeus têm um pedido urgente para o novo governador. O pedido não vem de um populacho ignorante do povo, mas dos principais sacerdotes, das maiorias, as lideranças mais respeitadas dos judeus, os membros do Sinédrio. Eles apresentam um pedido contra Paulo muito claro. Eles querem que o governador transfira o local do julgamento de Cesareia para Jerusalém. Esses líderes, como nós dizemos, tinham um desejo mal no coração deles, mas eles escondiam isso,
A intenção não era promover um julgamento justo, mas a intenção era matar Paulo numa emboscada. O complô era matar ele no caminho, né? Ele estava a pé. Paulo representava uma ameaça ao judaísmo e eles queriam eliminá-lo, estavam determinados para isso. Os judeus indiretamente tentaram minar a autoridade de Festo, tirando Paulo das mãos dele e trazendo para Jerusalém, né? Mas Festo frustrou o plano deles. Nós estamos falando de alguém que está nas mãos do Senhor. Nós estamos falando de alguém que está sendo cuidado por Deus, apesar da aparente dificuldade, mas Deus está cuidando de tudo. Apesar das reviravoltas que parece a história de Paulo sofrer, Deus está cuidando de cada detalhe. Então, nada que acontecia com Paulo estava fora dos propósitos de Deus. Isso é bom nós lembrarmos, né? Isso é bom nós sabermos. Então, versos 4 e 5, Festo recusa o pedido do governador, frustra a expectativa do Sinédrio, não deixou levar pelo plano dos judeus, né? Os judeus apresentam suas queixas contra Paulo e Festo diz: não, façam isso lá em Cesareia. Querem apresentar? Vamos lá, vai julgar ele lá em Cesareia, não é? Onde ele encontrava sobre a custódia do governo. Deus estava poupando a vida de Paulo dessa forma. Deus estava intervindo. A negativa por parte do governador foi uma intervenção de Deus. Foi Deus poupando a vida de Paulo, porque ali os judeus não tinham como fazer mal. Mas no caminho de Jerusalém, como nós falamos, Paulo estava exposto e poderia ser morto. Sabe o porquê que nós falamos isso? Por que nós estudamos isso? Para lembrarmos que Deus age e se move até mesmo no coração daqueles que não são servos dele, para cumprir os seus propósitos. O governador que havia assumido, ele não era um servo de Deus, ele não era um homem temente a Deus. Ele não conhecia a Deus. Mas ele se move dentro da vontade do Senhor. A negativa dele em permitir foi o Senhor se movendo. E isso é importante nós lembrarmos. Deus move quem Ele quer para cumprir os seus planos e propósitos na vida daqueles que são dele. Então nós precisamos acalmar o nosso coração e entender que quando Deus tem seus planos, quando Deus quer agir, Ele move os corações de quem Ele quiser. Ele interfere em circunstâncias que Ele quiser. A última palavra vem dele. Não tem nada que não esteja debaixo do poder do Senhor. O que nós precisamos entender é acalmar o coração e deixa nas mãos do Senhor. Ele vai se mover do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer e para a glória dEle. Então acalma, descansa e confia. A exemplo do que aconteceu com Paulo, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ele vai fazer como Ele quer e tudo para a glória dEle. Que Deus te abençoe.